fazer a leitura do texto, Tiago capítulo 1. Lembrem-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz liberdade, e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essas pessoas em tudo o quanto fizer. Nós vimos seguindo esse estudo, irmãos, fazendo a exposição do texto de Tiago, capítulo 1, e nós viemos passando por vários versículos, por vários textos. E hoje nós estamos do verso 22 até o verso 25. Aqui, Tiago está exortando as pessoas a que eles não somente escutem a palavra, mas ponham-na em prática. Eles pratiquem a palavra. É a única forma de você expor a Escritura, é você podendo praticá-la. Esse se torna um anúncio vivo, não é? Aqueles que escutam e vivenciam essa realidade. Tiago vai dizer, irmãos, que a fé sem as obras, ela não tem utilidade. E é exatamente isso. Se nós acreditamos naquilo que está escrito, nós temos que andar de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então, existe uma grande parte dos cristãos que acreditam e cultivam a prática de ouvir a palavra de Deus, né? Gostam de escutar um bom sermão, vão aos cultos, muitos deles se maravilham em escutar sermões, bons sermões, sermões bem preparados, pessoas que estejam iluminadas pelo Espírito. Então, tem pessoas que amam escutar, né? Quando aqueles que fazem uma interpretação correta da Escritura, eles expõem o texto de forma rica, de forma clara, sem equívocos, né? Sem equívocos. Então, Tiago ele vai dizer àquela igreja que nós não devemos nos enganar pelo fato de pensar que simplesmente ouvir a palavra ela é suficiente. Quando Tiago vai dizer que não basta somente que nós ouçamos, mas nós temos que colocar esta palavra em prática. Um comentarista bíblico, Warren Wiersbe, ele diz que inúmeros cristãos têm o costume de marcar as passagens da Bíblia, mas nunca marcam a própria vida. Vou repetir. Ele diz: inúmeros cristãos costumam marcar passagens na Bíblia, grifar versículos, mas nunca marcam a própria vida. Então, o que Tiago está dizendo para nós, irmãos, é que sim, a espiritualidade, ela inicia escutando, ouvindo, mas ela se concretiza, né? Ou concretiza a sua edificação quando nós a praticamos.
Esta é a nossa resposta para com Deus. Não é? Nós respondemos a Deus, respondemos à vontade de Deus quando nós praticamos a palavra. Então, a questão de nós ouvirmos as pregações, de lermos a Escritura, ela nos traz a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, mas nós não podemos ficar simplesmente achando que ouvir é suficiente. É preciso nós pararmos, refletirmos, fazer a reflexão do texto, olhar para o nosso próprio coração, conseguir compreender naquilo que lemos, aonde nós estamos errando, o que é que nós precisamos acertar, aquilo que precisamos mudar. E é preciso, é necessário que nós atentemos exatamente para isso. Atentemos para o fato de que é preciso não somente escutarmos bons sermões, se não colocamos em prática aquilo que nós estamos ouvindo. E Tiago vai dizer que aqueles que ouvem a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, e não colocam em prática, achando que somente ouvir é suficiente, Tiago vai dizer que aqueles que ouvem desta forma, escutam desta forma, eles enganam-se a si mesmos. Jesus, uma certa feita, exortando seus discípulos, ali no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, ele vai dizer aos seus discípulos que os prudentes são aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. Porque ele vai dizer que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus vem dizer que aqueles que têm a vida alicerçada, que enfrentam os ventos que batem contra a sua própria vida e eles permanecem firmes, são aqueles que ouvem a sua palavra e colocam a sua palavra em prática. Então, irmãos, não existe mágica para a vida cristã. Não é como que tivéssemos uma cartola e pudéssemos tirar de dentro dela um coelho. Não, a vida cristã não é algo que acontece assim. A vida cristã é uma vida de prática. É um exercício diário. É uma disciplina diária. E é preciso que nós compreendamos que se nós quisermos ser cristãos verdadeiros, nós temos que saber ouvir a palavra e colocar esta palavra em prática, para que nós não caiamos na inutilidade cristã, como é o caso de muitos que, na verdade, escutam a palavra de Deus e saem da igreja, saem do momento de culto e vivem a sua vida como se nunca estivesse ou nunca tivesse ouvido um sermão na sua vida. E Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer que uma vida alicerçada é uma vida que ouve a palavra de Deus, que escuta a palavra de Deus, mas que também pratica. Jesus vai dizer, bem-aventurado, felizes. São aqueles que escutam a palavra, que ouvem a palavra, que colocam essa palavra em prática, irmãos. Estamos vendo um tempo de pandemia muito grande. Então, como nós vivemos a fé nesse tempo de hoje? Como vivemos a fé nos momentos de crise da vida? Como vivemos a fé, como praticamos a palavra nos momentos mais desafiadores da existência? Nas noites escuras da existência, como é que nós vivemos esta fé que nós dizemos acreditar? Neste Deus que nós dizemos acreditar. Então o Tiago vai dizer, irmãos, e é exatamente nesse momento de crise, de dificuldades, de pandemia, que nós devemos exercitar a fé e praticar a palavra.
sim praticar a palavra. Praticar a palavra em que sentido? Praticar a palavra quando dentro da minha casa eu aprendo a ter paciência com a minha família. Praticar a palavra quando, nesses momentos de pandemia, de ansiedade, de intranquilidade, eu sei focar a minha fé no lugar certo. Eu sei ter equilíbrio para a vida. Eu sei esperar em Deus, na provisão de Deus, na graça de Deus, na bondade de Deus, mas não somente isso. Quando eu aprendo, queridos, a olhar a necessidade do próximo, olhar a necessidade do outro, né? Ajudar os nossos amigos, irmãos, parentes, nesses momentos de crise. Então é um cristianismo que se vive uma fé prática, nessa dinâmica da fé, no exercício da vida cristã, em buscar uma vida verdadeiramente piedosa, viver uma vida piedosa. Então o que Jesus nos exorta, queridos, é que nós não sejamos imprudentes para construir a nossa vida na areia, não sejamos imprudentes para que nós não sejamos alicerçados pela palavra de Deus. Porque aqueles que ouvem a sua palavra, disse Jesus, e as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E ele disse, porque vieram ventos, vieram rios, vieram tempestades, bateram contra aquela casa e ela não caiu, ela permaneceu firme. Tiago afirma que aquele que ouve a palavra de Deus, irmãos, e não a cumpre, ele pode estar incorrendo em dois grandes riscos. Dois grandes riscos. Primeiro, Tiago vai dizer que aquele que ouve a palavra e não pratica, ele engana-se a si mesmo. Ele se engana. Devemos, de fato, ouvir com o propósito de cumprir. Pois o ouvir frequente e atento, irmãos, os ensinos de Jesus, eles não poderão nos beneficiar se nós não formos praticantes da palavra de Deus. Baxter, ele disse que precisa haver prática interior por meio da meditação na palavra e prática exterior por meio da verdadeira obediência. Obediência. Então, nós precisamos aprender, e aquilo que ele disse para nós é exatamente isso, que meros ouvintes são enganadores de si mesmos. Meros ouvintes são enganadores de si mesmos. Então, a sua argumentação é falsa e a sua argumentação é enganosa. Porque não é somente ouvir a Escritura, irmãos. Nós temos que ouvir, nós temos que aceitar e nós temos que obedecer, que praticar a palavra. Praticar a palavra. E esse é o grande problema, este auto-engano. E o auto-engano, queridos, tem levado exatamente muita gente para achar que é suficiente estar ali nos domingos, escutando a palavra. Você sai da igreja, você volta para sua casa, você esquece logo do que você ouviu, porque não coloca elas em prática. Enganar-se significa exatamente o sentido da língua original, é fazer uma avaliação errada de alguma coisa e levar alguém ao erro por causa dessa mesma coisa. Nós temos que aprender, queridos, que a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar se ela for acolhida no coração. A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar se ela for acolhida e praticada. Talvez Tiago aqui esteja exortando pelo fato deles serem deficientes. Lembra os versos anteriores, versículo 4? Eles tinham as suas deficiências espirituais. E uma das deficiências de muitos cristãos ali era de não levar em consideração a prática do Evangelho, a prática da fé.
A prática da fé. Um autor, escritor do livro Documentário de Moody, que é o Charles Pfeiffer, ele diz que o cristianismo é uma religião de ação. O cristianismo é uma religião de ação. E o seu próprio mestre, o nosso mestre Jesus Cristo, ele provou isso, que o cristianismo é uma religião de ação, pelo fato de que ele deu a sua vida. E diz a Bíblia que nós também devemos dar a vida uns pelos outros. Então Jesus, ele viveu essa realidade na prática. Por mais importante, aprenda, por mais importante que deve ser ouvir, não se deve parar por aí. O fazer deve seguir o ouvir. Nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. A segunda coisa que Tiago diz, irmãos, que nós corremos o risco, além de enganar-se, é também esquecer-se. Esquece-se logo do que ouviu, do que viu. Ouvir e não ser transformado pelo ouvir, é isso que a palavra de Deus tem que fazer em nossa vida, é ouvir e que ela transforme a nossa vida. Então ele diz que é semelhante a um homem que contempla de relance no espelho toda a mancha e depois esquece-se completamente do que viu. Então ele tem que voltar ao espelho novamente para ver novamente, e demonstra que a nossa memória, ela é como uma peneira, irmãos. Não conseguimos considerar ou segurar muitas coisas. Havia uma peculiaridade nos espelhos do primeiro século, é que eles não eram feitos de vidro. Você sabia disso? Que os espelhos não eram feitos de vidro. Eles eram feitos de metal polido, e todos os dias eles tinham que polir aquele metal para servir de reflexo, né? E os espelhos, eles não ficavam em sentido vertical, mas eles ficavam em posição horizontal sobre as mesas, de maneira que todos aqueles que quisessem olhar-se, eles teriam que curvar-se, baixar-se para olhar-se no espelho, para ter o reflexo de si mesmo. O que Tiago quer dizer é que essa pessoa se olha no espelho, vê a sua própria imagem, logo esquece. Essa é a pessoa que ouve e não pratica a palavra de Deus. É como olhar seu espelho ou seu reflexo no espelho, arrumar rapidamente a aparência externa, fazer pequenas mudanças, ajeitar o cabelo e ir embora. Tiago está dizendo exatamente isso, que aquele que pratica, que escuta a palavra e não pratica, é como um homem que contempla o seu rosto no espelho. Na verdade, esse homem não deixou o evangelho penetrar no seu interior, penetrar no seu coração, penetrar na sua vida, para mudar o seu interior. O espelho muda a aparência externa. Olha a comparação de Tiago. E aquilo que nós compreendemos, que o espelho, ele muda a aparência exterior. Mas a palavra de Deus confronta interiormente o ser humano e exige uma resposta. A palavra de Deus vem mudar-nos por dentro, vem transformar-nos por dentro, irmãos. Enquanto o espelho que está na parede, ele vem simplesmente acusar a nossa aparência, ela vem corrigir a nossa aparência, mas ela não vem mudar a nossa natureza interna. Há muitos espelhos, ou todos os espelhos, eles lisonjeiam. Os espelhos, eles se lisonjeiam. Mas lembre-se que a palavra de Deus, ela é comparada a espelho, mas ela não é espelho. Porque a palavra de Deus, ela não lisonjeia ninguém. Existem muitos cristãos, queridos, nos tempos de hoje, acostumados ao evangelho da autoestima.
É o evangelho da autoestima. De que você, para estar num lugar, precisa se sentir bem. De que um pregador só presta para você se ele pregar aquilo que você quer ouvir. Se vai massagear seu coração, se vai massagear seu ego, se vai massagear a sua vida. Mas Cristo não está procurando, irmãos, pregadores que sejam animadores de plateia, para fazer pessoas chorarem ou fazer pessoas rirem, a promover as pessoas, a promover a autoestima, o egoísmo, o orgulho das pessoas. Muitas pessoas não querem ser confrontadas para mudar de vida. Muitos de nós não queremos ser confrontados para mudarmos de vida, para mudar essa aparência interior deformada pelo pecado. A palavra da verdade coloca diante de nós a depravação da nossa natureza. Ela nos mostra aquilo que somos. Ela nos mostra as desordens do nosso coração, as desordens da nossa vida, e nos mostra aquilo que somos, que é fracos, frágeis. É assim que Paulo descreve a si mesmo, como insensível à depravação da sua natureza, porque ele pode enxergar o espelho da lei. Então Paulo pensou que tudo estava certo com ele. Tudo estava correto com ele. Ele era fariseu, filho de fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, se eu não me engano. Paulo faz uma colocação sobre a vida dele muito importante. Mas Paulo ele chega à conclusão em Romanos que, apesar de estar tudo certo com ele em Filipenses capítulo 3, nada era, de modo geral, ele não era puro e nem era belo. Mas quando ele olhou no espelho da lei, quando ele enxergou o espelho da lei, ele viu aquilo que o pecado podia fazer com ele. Ele viu o poder do pecado. O pecado, a palavra de Deus confrontou Paulo. Paulo descobre então que estava no estado de morte e de condenação. Nós precisamos olhar, queridos, para a palavra de Deus, com o propósito de enxergar o nosso verdadeiro estado e condição. Nós temos que olhar para a Escritura, nós temos que ler a Escritura, para conseguirmos olhar para dentro de nós, para a nossa condição, para aquilo que nós estamos vivendo. Então, quem não pratica a palavra de Deus, disse Tiago, esquece suas manchas, sua pecaminosidade, sua miséria, os que não praticam quando terminam de ouvir a palavra de Deus. Então, existem algumas coisas que nós podemos pôr em prática na nossa vida, como, por exemplo, a palavra de Deus, ela pode cumprir 3 ministérios. A palavra de Deus, ela pode cumprir 3 ministérios. O primeiro é examinar. A palavra de Deus, ela examina. Quem se olha no espelho da palavra de Deus, se vê de fato como ele é. Né? Então as pessoas cometem vários erros quando se olham no espelho da palavra. O primeiro erro que elas cometem é simplesmente olhar de relance, não enxergar como deveriam, não conseguir se ver, olham de forma religiosa, como uma obrigação que se tem que fazer, como uma prática que se tem que fazer. Não são incomodados pelo fato daquilo que está em si mesmo, porque uma leitura superficial da palavra de Deus, ela jamais deixará de revelar verdades profundas. Em segundo lugar, o segundo erro que muitos cometem é esquecer-se do que vem. Se conseguirmos olhar para os lugares mais profundos do coração, jamais nos esqueceremos do que vem. Se nós formos honestos, olhando para nós mesmos, dentro de nós mesmos, por meio da palavra,
Irmãos, nós nunca nos esquecemos do que vemos. Outra coisa que Tiago nos apresenta, irmãos, outro erro cometido, primeiro é esquecer-se, depois enganar-se e depois é o terceiro erro, que é não praticar a palavra ordenada. Não devemos esquecer que ouvir não é o mesmo que fazer. Não é o mesmo que fazer. É como, às vezes nós agimos como meninos teimosos. Não sei se você é pai, é mãe, está me escutando. Porque às vezes quando a criança embirra, fica embirrada, cheia de birra, e você manda ele fazer a coisa, tem deles que batem o pé e dizem assim, eu não faço. Você tem lá que não puxa a na orelha para que ele obedeça, Ou às vezes nós estamos fazendo as coisas simplesmente por religiosidade. Nós não estamos em uma prática legítima do Evangelho. O erro de muitos, queridos, é falar muito. E nós temos que ter em mente que não basta somente falar ou ouvir, nós temos que fazer, que praticar. Nós temos que praticar. E quantos cristãos em nossos dias vivem, e já foi muito mais, vivem de congressos, de reuniões, de conferências, de encontros, de retiros. E, sinceramente, nada muda. Continua do mesmo jeito. Continuam com os mesmos pecados, com as mesmas práticas, às vezes com a mesma maldade, fazendo mal, falando mal. Então, a questão, irmãos, não é se nós os escutamos. A questão é se nós praticamos. E é verdade que praticar tem que ouvir. Temos que ouvir. Temos que ouvir. E a terceira verdade, irmãos, é restaurar. Então, Moisés usou no capítulo 38, verso 8 de Êxodo, os espelhos de metais que as mulheres usavam para fazer a bacia de bronze, ele usou para fazer a bacia de bronze dos sacrifícios. Ali entre o lugar santo e o lugar dos sacerdotes, ele havia feito lá, A água, então, é o retrato da palavra de Deus. O espelho da palavra de Deus não somente examina, mas ele revela os pecados. Mas não somente revela os pecados, como também purifica dos pecados. Davi foi ensinado pelo profeta Natã, em 2 Samuel, capítulo 12, e o resultado foi confissão e arrependimento. E é isso que nós temos que aprender, irmãos, a praticar. Quando nós ouvirmos a palavra, quando nós escutamos a Escritura, nós temos que ser levados aos pés do Senhor, em arrependimento profundo. Arrependimento profundo. Quando Natã, o profeta, ele denunciou Davi, que era rei, e denunciou Davi, irmãos, na cara dele. Davi, ele se prostra, Davi chora, Davi se arrepende, Davi confessa. É assim que a palavra de Deus tem que fazer na nossa vida. Nós temos que ser confrontados com a Escritura. Nós temos que ser transformados pela Escritura. Nós temos que colocar em prática a palavra de Deus, irmãos. Nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. Então, o espelho da palavra de Deus, ela vem examinar. Mas também, em último lugar, ele vem transformar. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que eu queria ler para você, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e a gente está encerrando, viu, irmãos? Hoje seremos mais breves.
Versículo 18 está escrito: e todos nós, no entanto, não temos um véu que refletem um véu claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior, tornando-nos mais e mais semelhantes a Jesus. Estou com uma visão um pouco ruim, viu? Então ele está dizendo que a palavra de Deus, ela vem transformar a nossa vida pelo Espírito. E que o fim da Escritura, e o fim dessa transformação, é nos fazer semelhantes a Jesus Cristo. Então, a palavra grega traduzida por transformados é metamorfose, que significa mudança de dentro para fora. Mudança de dentro para fora. Quando nos dedicamos à leitura da palavra de Deus, vemos a Cristo e somos transformados à sua imagem. Uma das coisas que nós temos que pensar, irmãos, e aprender, é até onde a palavra de Deus ela tem influenciado meu coração. O que Tiago nos chama a atenção é para que nós não tenhamos somente a prática de ouvir a palavra de Deus, mas de praticar a palavra de Deus. Nós temos que colocar em dia a Escritura, colocar em prática, vivê-la. Como você está? O que é que guia seu coração? O que é que reflete sobre a sua vida? O que é que em que você acredita? Em que você acredita? E você tem que aprender o seguinte, querido, se a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, se a palavra de Deus, ela é a verdadeira palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, então eu tenho que aprender a praticar a palavra de Deus. Praticar. A fé é acreditar que uma coisa é verdade e agir de acordo com essa verdade. A palavra de Deus é a verdade? Então haja de acordo com a palavra de Deus. Haja de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos estar esquecidos, negligentes, não é? E vivermos uma vida de qualquer forma, sem ter regras, sem ter um livro que nos oriente. Nós somos o povo do livro da capa preta. Antigamente, os crentes, lá no interior da minha terra e em muitos lugares, chamavam os crentes de Bíblia, de bode, né? O povo do livro da capa preta. Sim, irmãos, nós somos o povo do livro. Nós somos o povo do livro. Somos guiados pela palavra de Deus. Somos dirigidos pela palavra de Deus. Somos transformados pela palavra de Deus. Você não pode desprezar a palavra de Deus, porque quando você o faz, você despreza a vontade de Deus para a sua vida e logo despreza o próprio Deus. Até que ponto a palavra de Deus é importante para você? Até que ponto a Escritura é importante para a sua vida? Eu queria orar por você novamente. Eu queria que você pudesse orar comigo nesse momento. Feche seus olhos. Pai amado, estamos, ó Deus, em sua presença. Queremos te agradecer, ó Deus, pela sua graça. Queremos, ó Deus, pedir que o teu Espírito nos oriente, nos guie, Senhor, nos faça compreender qual é o teu propósito a cada dia. Que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, que o Senhor nos dê paciência. Que o Senhor venha estar, ó Deus, agindo e curando cada um daqueles que nos escutam.
Ó Deus, para a glória do teu nome. Toma-nos em tuas mãos. Quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu estarei encerrando mais cedo hoje. Hoje foi um dia muito corrido para mim. Ainda estou um pouco com a mente doendo ainda, com a cabeça doendo. Então estarei encerrando agora nesse momento. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Esteja lhe dando muita graça durante esse tempo de pandemia. Lhe dê muita sabedoria e muita graça para enfrentar todas essas coisas, né? Que Deus nos cubra com a sua graça, se assim Ele quiser, e nos livre desse mal em nome de Jesus. Tenha uma semana, um final de semana ainda abençoado, final de semana na presença de Deus, mesmo na sua casa, mas que você busque o Senhor, que você esteja dentro do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe, um grande abraço e logo mais estaremos de volta novamente, tá certo? Nós estaremos na próxima semana retornando novamente para trazer a outra parte da mensagem em nome de Jesus, tá bom, queridos? Um beijo, fiquem na paz.